Nós iremos estudar agora um pouquinho sobre a China, esse país que está em evidência na atualidade, né, no mundo, principalmente por conta do avanço do coronavírus. Vamos estudar sobre a China, falar sobre o seu surgimento, sua estrutura política, sua estrutura econômica, além de suas características naturais. Então, viaje comigo nessa aventura. Então, pessoal, a China é um país enorme, tanto em extensão territorial como também em população, né? Esse território, o território chinês, ele se baseou no seu contexto de formação, de origem, né? Baseado no modelo de sistema político, né, das dinastias. Então, a gente vai encontrar várias dinastias que se estabelecem no território chinês, né? E esse modelo de governabilidade ele se estende por um período de aproximadamente 268 anos, né? Dominado aí pela dinastia Qing, né? Sendo essa última dinastia, a dinastia Qing, né, a responsável pela criação do Império, né, do Império Chinês, né? Com a queda dos Qing, fundou-se no país a República da China, a partir de 1911. Então, aí a gente destaca, a partir de 1911 para cá, a gestão de dois imperadores. Um deles, né, datado aí do ano de 1949, né, considerado o revolucionário chinês, né, Mao Tse-tung. Ele responsável pela criação aí, né, do Partido Comunista. Ele estabelece aí no país uma república, né, uma república popular da China, até o período aí, né, o fim da Guerra Civil Chinesa, né. Mao Tse-tung, ele governa aí no país, né, na China, até o ano em que ele faleceu, que foi em 1976, né. Desde 2013, a China ela vem sendo governada, né, por Xi Jinping. Ele tem se mostrado no poder, o atual, né, representante político do país. Então, pessoal, quais são os dados geográficos desse país, né, do território chinês? Bom, vamos buscar então, através de uma ficha, né, técnica, quais são as principais informações sobre esse país. Nome oficial, a República Popular da China. O tipo de governo, né, atual da China é a República Comunista. A sua capital é Pequim, ou Beijing, e a sua língua oficial é o mandarim. Seu presidente é Xi Jinping. E a sua localização. O território da China está localizado no continente asiático. Possui uma área de aproximadamente 9.596.961 quilômetros quadrados e uma população absoluta em torno de 1.419.257.177 habitantes. Uma densidade demográfica de aproximadamente 146,29 habitantes por quilômetros quadrados. E um índice de desenvolvimento humano de 0,752. Possui o produto interno bruto, né, o seu PIB de aproximadamente 12,24 trilhões e a sua moeda renminbi. Ok? Então, vamos comentar sobre algumas coisas aqui sobre esse país. Por conta do coronavírus,
É fato que essa população, a população chinesa, houve uma sensível redução do seu número total de habitantes. A sua densidade demográfica, ela também apresenta-se, né, com 146,29, sendo que a população chinesa ela é essencialmente urbana, né? E existe uma coisa interessante na China, né, que difere completamente daqui do Brasil. Se nós observarmos direitinho, aqui no Brasil, nós temos a livre circulação de pessoas, né? O direito cerceado ao brasileiro, né? Desculpe, o direito brasileiro, né, de circular livremente pelo território nacional, o direito de ir e vir. Na China não existe esse direito. Quem mora na parte urbana pode ir para a área rural, mas dificilmente conseguirá o seu retorno. Haja visto que na área urbana, na China, é onde nós vamos encontrar a maior disputa por espaço no mundo, né? E em relação ao seu produto interno bruto, né? Os últimos dados da Organização Mundial das Nações Unidas, né, mostra um crescimento chinês, inclusive bem acima, né, do crescimento estadunidense, né? A China tem como objetivo principal se tornar a grande potência econômica mundial. É claro que com a questão aí do vírus, né, do Covid-19, esses dados eles serão obviamente questionados, né, porque a economia mundial está sofrendo uma sensível alteração provocada pelo avanço do coronavírus. A sua economia, como nós falamos, é considerada na atualidade a segunda maior economia do mundo, ficando apenas atrás aí dos Estados Unidos da América, né? Tem alcançado ao longo desses últimos anos, né, altos índices de desenvolvimento, mantendo relações comerciais com vários países. E, é claro, entre esses países, nós chamamos a atenção, né, dos países emergentes, que são chamados de BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Atualmente, ela é considerada um dos países membros, né, da Organização Mundial do Comércio de maior investimento estrangeiro. Como nós falamos, o seu produto interno bruto, né, cresce bastante ao longo dos anos, né? Chega a ser 5.185 dólares, né, a distribuição da renda per capita em seu país. O país ele também se encontra no topo do ranking de líderes mundiais em nível de desenvolvimento tecnológico, né, investindo bastante em pesquisa e também em desenvolvimento. A política. A China, ela é regida por um modelo político comunista, né, durante muito tempo. Mas na atualidade, esse país ele vem sendo observado principalmente por grandes transformações de cunho liberal. Então, nós não estaríamos errados se nos referíssemos ao território chinês como sendo um país neoliberal, né? O que é isso? O neoliberalismo. Ele conservou o modelo político-administrativo do seu país e dinamizou literalmente a sua economia, recebendo inclusive investimento de capital estrangeiro, né? Muitos consideram, né, esse país, a China, um país capitalista, né, dada a dinâmica da sua economia. O Partido Comunista ele foi criado em 1929, né, e está à frente, né, do governo chinês desde 1949. Né? Só existe um partido político na China. E o governo ele se baseia na atuação de um único partido, né? Não permitindo a existência de outros partidos. A população da China. Como nós podemos perceber no gráfico da parte superior direita do slide, a gente vai ver, né, que a nível mundial
A China ela tem aproximadamente 18,5% do total da população mundial, né? É uma população que é considerada, né, uma das civilizações mais antigas do nosso mundo, né, do nosso planeta. O povo chinês ele formou-se nas proximidades do Rio Amarelo, né, influenciado principalmente, né, por diversos povos. Houve um período que o governo chinês, que a população chinesa, foi dominada, né, no sistema japonês conhecido como os samurais, né? A civilização chinesa ela se divide em grupos étnicos. Isso também é importante que se diga, sendo a maior parte deles da etnia Han, né? Essa nação ela conta também com uma grande parcela de estrangeiros vindo especialmente da Coreia do Sul, né, dos Estados Unidos e do Japão. A China ela é considerada a nação mais populosa do mundo. Nós já vimos o seu contingente populacional, né, de 1 bilhão 419 milhões 257.177 habitantes, o que equivale, né, a 1/5 da população mundial. Esse grande país, né, que também é considerado enorme em área, né, um grande contingente populacional, além de provocar alguns problemas com o agravamento da escassez, né, de recursos naturais, também com graves problemas urbanos, né? E nós vimos, por exemplo, que essas características de problemas de infraestrutura foi um dos fatores determinantes para a facilidade da proliferação do Covid dentro do seu território, né? Principalmente na província de Wuhan. Despertou aí do governo, né, uma grande necessidade para se criar políticas públicas para conter o crescimento populacional. Ainda falando sobre população, até pouco tempo atrás a China tinha uma política, né, chamada do filho único. Essa política do filho único garantia apenas aos casais das áreas urbanas terem o direito a ter apenas um único filho. Volto a lembrar, na área rural não existe essa política do filho único, né, não existia. Mas há pouco tempo atrás, há uns 2 anos atrás, a China alterou essa política, né? Hoje é permitido nas áreas urbanas ter até 2 filhos. Por que eles fizeram isso? Eles perceberam que o ritmo de crescimento da população, né, principalmente nas áreas urbanas, estava muito lento e prevalecendo o número de idosos, né? Então há necessidade de se repor esse contingente da população, né, com o nascimento. Bom, aí agora a gente vai falar sobre um assunto muito atual que diz respeito à saúde, né? A gente sabe que o Covid, né, surge na China com muita força, na província de Wuhan, né? E se espalha para outras áreas, né? E tomou uma proporção grande, saindo da categoria de epidemia para uma pandemia, né? A pandemia está se referindo a uma área de influência global, de difícil de controle, né, do crescimento. Mas aí, recentemente, surgiu, né, algumas polêmicas envolvendo o presidente dos Estados Unidos, né, e também o representante chinês, né, Jinping. O novo coronavírus virou o último campo de batalha entre os Estados Unidos e a China, né? Essa crise da saúde mundial por causa do Covid, ela colocou em evidências a rivalidade entre essas duas grandes superpotências a nível mundial, né? Dessa vez, o conflito ele se deu por meio da circulação da teoria de conspiração sem provas e declarações polêmicas, como a do presidente norte-americano Donald Trump, que classificou o coronavírus como um vírus chinês, né? Um morde e assopra que, segundo grandes conhecedores da política e geopolítica mundial, advertem, né, para um perigo, né, confronto entre esses dois países. Na semana passada, um post em redes sociais estrangeiras, né, chamou a atenção. Pode ter sido
o exército dos Estados Unidos que levou a epidemia a Wuhan, disse Zhao Lijian, né, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, em 12 de março desse ano. Ele estava se referindo, né, ao novo coronavírus, detectado na cidade chinesa de Wuhan em dezembro do ano passado, e se espalhou pelo mundo, causando a pandemia de consequências ainda desconhecidas. Então, gente, aí a gente vê como esse vírus, né, está inclusive afetando as relações políticas entre países no mundo e por aí afora. É importante que a gente saiba que até mesmo para a gente ter um certo alívio, a gente precisa cuidar das nossas defesas, né? Então, uma alimentação saudável, um descanso mais tranquilo, todas essas características são importantíssimas para a nossa saúde, ok? Então, a gente vai falar agora, né, sobre o clima, o relevo e a vegetação do território chinês. O clima ele é bastante diverso, né, e apresenta, segundo dados, né, uma variação considerável, né, de zonas equatoriais, tropicais, temperadas e subtropicais, como nós podemos ver no mapa aí da China, né? Nós temos aí uma área árida e semiárida, né? Nós temos uma área predominante como fio de montanha, onde a gente vai encontrar o relevo de maior variação altimétrica, né, na cordilheira do Himalaia, o temperado na parte mais superior, o subtropical e mais abaixo o clima de monções, né? Bom, e o relevo? No recorte do relevo a gente vai encontrar essas variações altimétricas consideráveis. É nada que a gente vai encontrar o território do Tibete, né, onde basicamente é ocupada pelos monges tibetanos, e a região de maior elevação, que trata-se aí da cordilheira do Himalaia, né, onde a gente destaca aí um dos pontos mais altos, um ponto mais alto do mundo, o Monte Everest, que fica nessa cordilheira, né. Em relação à vegetação, nós vamos encontrar aí as seguintes vegetações: as florestas temperadas, as florestas pluviais, né, mais ao sul, de clima de monções, né, as estepes, as vegetações desérticas, a vegetação de montanhas elevadas, onde a gente vai encontrar aí na Tibete e também na região da Cordilheira do Himalaia, e o semiárido, né, um semiárido que se destaca, né, com baixo índice pluviométrico, ok? Então é isso aí, gente. Eu desejo a todos bons estudos, dediquem-se bastante e lembre-se, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É nele que devemos depositar as nossas expectativas e confiança. Desejo, então, aquele forte abraço. Fique com Deus. Tchau.